Nesse instante, eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, aquele que se entregou para nos salvar dos nossos pecados. Hoje quero falar com os irmãos um assunto um pouquinho diferente. Eu quero dizer para os irmãos que as Escrituras Sagradas, esse que nós compreendemos hoje como Bíblia, os 66 livros da Bíblia, não é de hoje que ela está sendo bombardeada com crítica desfavorável, desmerecendo os escritores da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Existe um ramo da teologia aí que muitos desses teólogos pregam um Deus diferente do Deus que a Bíblia apresenta. Por exemplo, tem uns que não gostam nem de falar Deus. Acho que falando Deus está falando de deuses falsos. Mas as Escrituras diz Elohim, sendo Deus. A palavra Elohim em hebraico é Deus. Então, não significa que por falar Deus a pessoa está falando em deuses falsos. Nada disso. Mas a crítica maior que eu vejo é quando os teólogos estudam para tirar o crédito das Escrituras Sagradas como valor verdadeiro que ela tem. Existem teólogos aí que pregam um lado das Escrituras, eles querem estudar só a letra das Escrituras e não a parte fundamental, que é a parte espiritual que ela nos apresenta. E até critica outros que acreditam na parte espiritual das Escrituras Sagradas e são professores de teologia, de hebraico, de grego, de aramaico, não são pessoas bobas, né? Fazem por maldade. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, quando perguntadas, você acredita em milagre? Aí ela acredita, eu sou um milagre. Ela diz, eu sou um milagre. Então ela não acredita no fator espiritual das Escrituras. Eu estou falando de um professor hebraísta aí, de grego, muito famoso. E os irmãos aí devem conhecer na internet aí. Eu não quero falar o nome, porque já é conhecido. Então, eles colocaram tanta dúvida na cabeça das pessoas e eles pegam mais os incautos que saiu de alguma religião, por decepção com a religião, e eles pegam esses incautos e põem mentalidade totalmente espírita na cabeça dessas pessoas. Quando eu falo espírita, eu quero dizer demoníacas, expressões demoníacas na cabeça das pessoas. É o caso, por exemplo, quando eles dividem a criação, capítulo 1 com capítulo 2 de Gênesis, mostrando ali que havia alguém antes de Adão e Eva. Pelo menos antes de Eva, Adão tinha outra mulher chamada Nínive. Por que fazem isso? Eles sabem que não existe essa divisão. Eu quero até ler esse Gênesis e perguntar a esses professores onde que eles veem divisão de tempo de criação nesses dois capítulos. O capítulo 1 de Gênesis fala da criação do homem. No 26, Deus diz assim, ó. O soberano diz assim. Também, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí eles param aqui, então, aqui está falando que Deus criou o homem e a mulher e a imagem dele. Aí essa mulher, segundo eles, por causa do capítulo 2 que eu vou ler para os irmãos, eles querem dizer que não era Eva. Quer dizer que é a tal de Lilith.
Essa Lilith era uma personagem folclórica até, e se tornou, é como uma história de gibi hoje, é como a Mônica, a turma da Mônica. E ela passou a ser adorada. Só para os irmãos tirar uma ideia, onde encontra ela como sendo o que eles querem dizer, que esses teólogos querem dizer. No catolicismo, em 1500 e pouco, foi pintado, o maior pintor de toda a história, né? Pintou na basílica lá do Papa Romano, Lilith como sendo a serpente. Por isso que eles falam que... Então as pessoas não estudam a história da religião, não estudam os folclores, as aberrações que foram criadas e passar dúvida para as pessoas, mas os Gênesis não combinam com isso. Mas eu vou ver, depois eu vou ler o texto no qual essas pessoas querem apoiar a sua crença. Esse folclore de que Lilith foi uma deusa ou um demônio no passado, veio muito antes de Abraão, muito antes de Moisés escrever. Os sumérios já tinham essa Lilith como sendo a primeira mulher. Então é um conto fantasmagórico e um conto assim que todo mundo que lê sobre essa personagem vê que essa personagem não faz parte de cânon sagrado nenhum, de livro nenhum sagrado, principalmente o das escrituras sagradas. Aqui eu quero dizer que agora, depois que Deus fez o homem e a mulher, aí para lá a criação, aí fala do sétimo dia, e ele descansou no sétimo dia. Já que no 2, capítulo 2, versículo 7, eu quero mostrar para os irmãos em que deixam a desejar esses estudiosos que querem ser professores de hebraicos e de grego, que não entendem as escrituras. Aqui no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, eu vou ler só para me dar uma paulada mortal nessa ideia de que Adão foi criado junto com outra mulher que não era Eva, depois que veio Eva, e essa mulher, por ciúme, se tornou Satanás e fez eles pecarem. Isso é uma mentira muito grande, porque o 2 diz assim, capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Nota-se que lá falou que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Aqui no 2, como eles estão dando espaço, mas está falando da criação do homem novamente, do homem Adão. A palavra que ocorre lá no hebraico é Adão, e tem sentido de humanidade. E ele criou ele aqui. Aí passa a dizer que da costela dele, porque o Gênesis, capítulo 1, o escritor está falando da criação, mas sem mostrar o como. No 2 ele mostra um pouquinho do como que Deus fez. Então mostrou que ele fez o homem do pó da terra, dos elementos terrestres, né? Da matéria química que tem em toda a terra, que nós temos toda ela no nosso corpo, e fez o homem. E mais na frente ele tirou da costela do homem um pedaço e fez a mulher. É difícil entender isso? Não tem espaço de tempo. Aqui está falando como Deus criou o homem duas vezes. No segundo ponto está mostrando do que ele fez o homem. Mas o que eles apegam é no Gênesis, onde fala assim: não é bom que o homem fique só. Façamos a ele uma ajudadora. Aí eles dizem que ele tinha largado da Lilith e ela se revoltou, e ele veio, e Deus fez uma Eva para ele, e ela revoltou, se tornou Satanás. Isso não tem apoio bíblico, não tem apoio do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ver com os irmãos que nas Bíblias, nas escrituras mais antigas, nos pergaminhos mais antigos, ocorria essa palavra Lilith aqui em Isaías 34:14. Foi daqui que começou toda a história deles, esses estudiosos começaram a estudar sobre Lilith, e aí veio Lilith e veio falar sobre ela como sendo o personagem antes de Eva, a mulher antes de Eva. Deixa eu ler aqui para os irmãos, na Bíblia antiga, nem capa mais não tem, ela é de 1946. Ela diz assim, ó:
Isaías 34:14. Diz assim: gatos selvagens toparão com as hienas, o sátiro chamará o seu companheiro, até Lilith se instalará ali e encontrará um lugar de repouso. Viu a Lilith aqui? Até Lilith ficaria ali. Ali está falando do julgamento das nações. Esse capítulo 34 de Isaías está falando do julgamento das nações. As nações iam ficar tão devastadas, ia crescer os matos que fala ali, os arbustos cresceriam, que teria só animais ali para sobrevivência ali, mas não teria humanos. E aqui falou em Lilith. Lilith era essa personagem folclórica e de pessoas ateias que acreditavam em história de caronchinha, e a expressão correta no hebraico aqui é demônios caprinos. Os cabritos, que são arteiros demais, né, habitaria ali. Era isso que outras falam, demônios caprinos. A palavra correta é demônios caprinos, essa Lilith. Por que Isaías falou sobre isso? Isaías era um intelectual, ele sabia desse folclore, ele sabia dessa história dos sumérios, ele já sabia desse conto de fadas, de histórias diabólicas que já existia ali naquela época. Então ele escreveu assim, mas ele escreveu, alguém copiou como Lilith, mas ele escreveu demônios caprinos, provavelmente demônios caprinos. Então não tem nada de Eva antes de Lilith antes de Eva, não, nada disso, é uma mentira muito grande que fizeram. Mas eu quero voltar para a história. Essa Lilith retratada pelo Michelangelo, né, o pintor que pintou a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, quem quiser ir lá, está lá o retrato dessa Lilith como sendo a serpente que deu origem à serpente original lá. Ela não era serpente, não. O Satanás, segundo Apocalipse, diz que era a serpente representava o Satanás, não era. Era Lilith. Então isso vem do catolicismo. Quem pensa que por falar assim está saindo do catolicismo, está entrando no catolicismo. O catolicismo que criou, que absorveu essa coisa diabólica que existia nas nações, não foi os verdadeiros cristãos. Os cristãos não passou por isso, não. Eles não acreditaram nisso, não. Mas eu quero falar para os irmãos do perigo que é a crítica infundada, né? A crítica maldosa que existe contra as escrituras. As escrituras sagradas já passou por vários maus momentos na mão de pessoas más que não acreditam no ato espiritual que existe dentro das escrituras sagradas. Por exemplo, no segundo século, apareceu um escritor, um filósofo, que criticou muitos os apóstolos e até Cristo, um chamado Celso, se os irmãos quiserem pesquisar, aí deve ter na internet. Esse Celso, ele escreveu que eles eram analfabetos, por isso que não era para se crer nas escritas dele. Por exemplo, Pedro era... E tem escritor hoje que estuda a carta de Pedro, as cartas de Pedro, muitos tempos, e fala que Pedro era analfabeto. Então não pode ter sido Pedro que escreveu a carta, é outro que escreveu, e puseram o nome de Pedro ali, puseram o personagem da escrita como sendo Pedro. Mas isso, ninguém tem base para isso. Agora eu fico com a base. Eu acredito no que as escrituras dizem, porque não existe nenhum outro livro no mundo, jamais houve outro livro tão coerente quanto as escrituras sagradas. Mas os famosos intelectuais, a maioria deles, querem dar descrédito para as escrituras sagradas e põem pensamentos diabólicos na mente de muitos irmãos, infelizmente. Mas eu quero dizer para vocês que esse Celso, ele não foi bem sucedido, não. Tanto é que ele foi muito criticado pelo... A gente sabe da história de Celso, escrito por um outro filósofo, né, que ele mesmo combateu essa teoria de Celso de que os cristãos eram analfabetos e não merecia assim atenção aos seus escritos.
Por que eles não falam de Isaías, Jeremias, que eram homens intelectuais? Eles não conseguem. Por que um teólogo gasta anos e anos estudando e ele não sabe ainda discernir o que o apóstolo Pedro, que segundo eles era analfabeto, que ele escreveu nas suas cartas? Será por que eles... Eu quero só ler um versículo aqui de Pedro, de 1 Pedro, para os irmãos. Esse texto aqui, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, olha aqui no versículo 24. 2:24 diz o seguinte: carregando ele está falando do Senhor e Salvador Cristo Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Aqui, irmãos, madeiro está escrito na língua clássica do grego, porque todos os outros escritores usaram stauros, muitos dizem stauros. Pedro usou a língua clássica, já não foi no koiné. O grego koiné fala stauros, que é a palavra mais simples para madeiro, cruz e assim por diante. E ele já disse assim, ó, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por que os intelectuais estudam anos e anos para fazer uma dissertação de um versículo desse aqui, né? Como que um analfabeto ia escrever uma palavra, né? Aí o recurso deles é falar que foi outro que escreveu no lugar do personagem que está aqui, a carta de 1 de Pedro. Mas por que não pode ter sido Pedro para escrever? Por quê? E porque quando tem texto como lá em Atos, Pedro e João curaram uma pessoa na porta do templo, né? Na terceira hora, que eles foram orar, já tinha o costume, e eles falaram que eles sabiam que eles eram indoutos. Indoutos não quer dizer analfabetos, não. Indoutos é quem não tem doutorado. E naquela época tinha doutores. Paulo era um doutor, Lucas era um doutor. É porque eles não eram um doutor, mas precisa ser doutor para escrever algo assim? Escrever a respeito de Cristo? Eu não sou doutor em nada. Eu não sou doutor em nada. Mas duvido que alguém me apresente a realidade das escrituras bíblicas, das escrituras sagradas, como eu apresento para eles. Eu já discuti com muitos teólogos, já falei com muitos teólogos, já lecionei para teólogos, eles não sabem absolutamente nada, eles sabem teoria, que não praticam a verdade das escrituras. E Cristo falou lá em João 8,32, que nós temos que conhecer a verdade para sermos libertos. E esses filósofos hoje, a maioria deles que são teólogos, né, e professores aí de tantas coisas, eles estão colocando dúvida nas cabeças das pessoas, tirando das pessoas o que é de sagrado. Por que as escrituras são sagradas? São sagradas, sim. Me apresente outro livro que contém expressões que provém de Deus, como tem as escrituras sagradas. Se você gasta 10, 20 anos para descobrir a verdade de um versículo e ela não é sagrada, por que esses homens escreveram com tanta facilidade o que foram provido pelo Espírito Santo de Deus, a força ativa de Deus? Então, nós precisamos de voltar. A Bíblia está sendo bombardeada hoje por pessoas que dizem ser cristã, verdadeiro cristão, porque cristianismo não existe mesmo. Cristo não criou cristianismo. Isso aí é uma bobagem. Religião é uma bobagem. A gente sabe disso. As próprias escrituras, é as escrituras que falam sobre o perigo de envolver com religião. A própria escritura que diz. Não tem outro livro que diz, não. Os outros livros tudo leva para a religião. Os outros livros considerados pelos teólogos aí sagrados. Mas a escritura sagrada leva a pessoa a ver que a religião é algo perigoso para a vida espiritual da pessoa.
Então é nela que nós temos que dar crédito. Já pelejaram de tudo quanto foi jeito acabar com as escrituras sagradas. Já pelejaram de tudo quanto foi jeito com os escritos que são primordiais na nossa vida, né? Tira as escrituras sagradas da terra e veja como essa terra vai ficar. Que Deus vai ser apresentado pelas nações, pelos povos das nações, pelos próprios judeus. Aonde que vão encontrar outro livro que fala da presença de Deus, do convívio de pessoas com outras pessoas do mesmo âmbito de crença, como eram os judeus, que viram a glória de Deus nesse sentido de receber bênçãos e ver o que ele fazia para eles. 40 anos no deserto sem gastar roupa e calçado. Qual Deus podia fazer isso? Qual Deus poderia abrir um mar vermelho e depois o Rio Jordão? 40 anos depois, nenhum poderia fazer isso. Qual Deus poderia derrubar uma cidade fortificada, Jericó, primeira cidade depois do Rio Jordão, que os judeus entraram? Qual Deus poderia derrubar sem a ação de homem? Muralhas que podia passar uma carruagem, 2 carruagens de parede em cima, que cercava essa cidade fortificada. Deus trouxe tudo abaixo, menos a torre onde morava a meretriz, a ex-meretriz, né? Então, de maneira que as escrituras contêm cenas, e ela mesma mostra que é para o nosso bem, mesmo cenas horrendas. Tem gente que fala que Deus maldoso matou todo mundo, mas não procura estudar por que aquelas pessoas morriam. E vão morrer. Deus tem autoridade sim para destruir, porque Cristo falou, o Cristo, o ungido do Senhor, falou em Mateus 10, 28, para a gente não temer quem mata o corpo, mas não pode matar a alma, ou seja, a essência de vida. Mas antes temer, não de modo mórbido, né? Temer, desagradar aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na geena, que vai ser uma destruição futura, né? A geena não é inferno como pregam por aí, a Bíblia não concorda com isso, a Escritura não concorda com isso. Geena significa o lago de fogo que vai ser tudo jogado nela para exterminar com tudo. O próprio inferno, diz a Bíblia, vai ser lançado lá, capítulo 20 de Apocalipse diz isso. Então, irmãos, não crê nesses homens que querem apenas tirar a sua não fé, mas sua evidência de que as escrituras sagradas são realmente as escrituras de Deus para a humanidade. E nós sabemos dos cumprimentos escriturários que tem, né? Hoje a escritura sagrada está cumprindo mais do que nunca, irmãos. Nós estamos vivendo no limiar de tudo que a Bíblia já diz. Então nós estamos no ocaso dos acontecimentos, no finalzinho dos acontecimentos que a Bíblia já prediz. Muito obrigado e que os irmãos fiquem na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.